Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus dirigiu Davi para o fazer um homem íntegro. Vamos lembrar do que significa integridade. Integridade é ser uma pessoa só, inteiro, transparente, é sincero, é o mesmo em todo lugar, ele não muda, não é político de fazer politicagem, é uma pessoa íntegra, ele é o mesmo em todo lugar. Se tiver que dizer não ou se tiver que desagradar alguém, ele vai fazer isso pelas suas convicções. Deus quer que sejamos um bom testemunho aqui na terra, um referencial. E na igreja, os líderes sejam colunas. Deus quer que sejam referências, colunas, pessoas íntegras, firmes na fé, que não cedam a pressões, nem cedam a fofoquinhas e nem queiram derrubar os outros ou fingir isso, querer fazer demagogia para agradar as pessoas, para poderem ocupar certos cargos na igreja. Toda essa baixeza de politicagem, manipulação, utilizando ferramentas baixas, como a maledicência, tudo isto não cabe com uma posição de liderança, não se coaduna. Um homem de Deus tem que ser íntegro, firme, com vida reconhecida pelos outros, bom testemunho. E Deus trabalhou a vida com experiências duríssimas para fazer de Davi, assim, um homem íntegro. Mesmo nas mais difíceis situações, ele procurou ser coerente, correto diante de Deus, e Deus o abençoou assim em todas as situações. Ele foi provado sim em muitas situações, caiu em muitos pecados da carne, para que também ele não se engrandecesse. O apóstolo Paulo fala nisso também, no espinho na carne. Nós entendemos que foi algo assim, uma fraqueza na área sexual, que fez de Paulo um homem humilde. Não que ele fosse humilde, ele podia se engrandecer pelas revelações que Deus tinha dado a ele, desde quando ele se converteu. Ele foi para o Monte Sinai e lá ele recebeu durante 3 anos revelações de Deus. Mais tarde ele continuou recebendo mais revelações de Deus, e pelo que ele tinha feito, ele disse: eu, tendo pregado a muitos, esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo tinha medo de se engrandecer, se envaidecer, e Deus o ajudou. Deus o manteve preso nos últimos anos de vida, e Deus colocou um espinho na carne para que ele não se engrandecesse. É um problema sério. O líder se engrandecer, se sentir o tal, querer se mostrar, ser idolatrado, admirado, ter oportunidades, chamar atenção para si. Isso é uma tentação que Satanás coloca sobre os líderes, de se sentirem os tais e chamarem atenção para si. Mas Deus os quer humildes. Paulo teve o espinho na carne, Davi também. E Davi muitas vezes foi tentado de muitas maneiras, pelo engrandecimento, pelo sexo. Ele foi tentado de muitas maneiras. Não era um homem maravilhoso, não, mas ele era íntegro, sincero. Pecou e ele reconheceu, confessou, se humilhou, assumiu a culpa. Ele errou na educação dos filhos e ele criou uma peste, uma serpente dentro de casa, o Absalão. Outros filhos também não eram muito diferentes. Mas quando Absalão entendeu a situação política do país, a fraqueza do pai, ele se uniu, o Absalão, filho de Davi, se uniu aos revoltosos e acabou se tornando líder da revolta, que assumiria o governo no lugar do pai. Eles precisavam primeiro tirar Davi e matá-lo,
para assumirem o governo. E o Absalão se levantou contra o próprio pai. Meu irmão, você está preparado para receber traição? O melhor amigo por quem você dá vida, amou, cuidou, investiu tempo, ele pode se levantar contra você. Isso é duro. Quando num casamento a fidelidade é traída com adultério, isso dói muito. O Senhor manda a gente perdoar, não é fácil não. Mas em várias situações a traição, e o Davi foi traído pelo próprio filho, mas ele entendeu que era uma punição pelo fato de ele ter sido um mau pai, não ter educado os filhos. Por isso ele assumiu a culpa e disse: a culpa é minha e eu vou sair, vou entregar o reino, Deus faça o que ele quiser fazer. Várias vezes nós encontramos na Bíblia Davi dessa maneira, aceitando o castigo de Deus, e disse: talvez Deus tenha mandado eles fazerem isso para me castigar, então se é o caso eu mereço, e eu vou abaixando a cabeça, me humilhando e saindo. Quando Davi já estava reinando em Hebrom, Judá, e aquilo foi uma época muito importante, ele pegou uma tribo, começou a governar aquela tribo, assim, mais timidamente, e o Senhor foi abençoando aquela tribo por amor a Davi. Não que ele fosse um administrador exemplar ou maravilhoso, não era não, mas Deus foi abençoando e o país se fortaleceu, o país Judá, a tribo de Judá se fortaleceu. Nas outras tribos tudo ia de mal a pior, porque o Saul morreu e o reino ficou meio assim acéfalo, e o Abner, o comandante do exército, muito ganancioso, querendo mandar, colocou um filho de Saul, o Isbosete, como rei. Mas o Isbosete era muito fraco em tudo e quem mandava nele era o Abner. Em algum momento, o Isbosete quis assumir o reino e dizer que era rei e confrontou o Abner. Abner ficou indignado e foi lá e disse: eu vou entregar o reino todo para Davi. E foi lá para fazer politicagem com Davi. E o Davi foi enganado e aceitou. Abner disse: Davi, eu vou trazer todo Israel para estar debaixo da sua autoridade, você vai ser o comandante-chefe de todo o país. Em princípio, Davi aceitou, não entendendo a armadilha em que ele estaria caindo. E aí, Deus permitiu que o Joabe, que era fiel, Davi não gostava do Joabe não, mas o Joabe era fiel e o Joabe matou o Abner. Davi ficou indignado com aquilo e mandou fazer o enterro do Abner com honras. Bom, depois a história se repetiu, porque o Isbosete não tinha força para reinar, continuou reinando, e dois servos dele pensaram assim: vamos matar o Isbosete, levar a coroa de Israel, do rei, coroa de rei de Israel, para Davi, e o Davi vai nos recompensar, então vamos fazer isso. E foram lá levar a coroa para Davi. Davi, isso está relatado no capítulo 4 de 2 Samuel, Davi disse: o quê? Eu matei pessoa que veio contando uma história atravessada na morte de Saul, porque ele estava demonstrando interesse naquilo, quanto mais a vocês que mataram um homem justo na sua casa, se levantaram contra a autoridade. Eu deixaria vocês vivos, mas nem pensar. E mandou que os seus soldados matassem aqueles dois que tinham assassinado o rei Isbosete. Bom, e aí Israel ficou até sem rei nenhum. E posteriormente, todos os anciãos entenderam: olha, nós estamos no mato sem cachorro, situação ruim e não tem outro jeito senão irmos reconciliar com Davi. Então vamos lá entregar o reino todo, Davi vai reinar sobre tudo aquilo que ele quiser. Bom, e foram lá, fizeram aliança com Davi.
incondicional. Davi não assumiu o compromisso de fazer isso, aquilo, e premiar este ou aquele, nada disso. Davi era íntegro. Se ele recebeu o reino é porque Deus mandou, e ele não devia favores a ninguém. Vamos aprender essas lições. Meu irmão, não fique devendo favores a ninguém, não aceite favores de homens. O bem só vem de Deus, e se você recebeu algo de Deus, você tem dívida para com Deus, dívida de gratidão e reconhecimento, mas não para com homens. Não fique devendo favores a homens, a política, não fique pedindo nada a ninguém. Quem é de Deus não fica pedindo nada a ninguém, a gente só pede a Deus, e assim a gente mantém a nossa postura de integridade. Passe fome, mas não fique mendigando o pão na mão de pessoas, de homens, de políticos. Você é de Deus, e é de Deus que vem o seu sustento e o pão de cada dia. Não pense em se humilhar diante de homens e ficar pedindo favores. Não peça cargo nenhum a homens, não peça favores à política. Seja uma pessoa íntegra, de cabeça erguida. Se for necessário, passe fome, mas com Deus ao seu lado. Claro que ele não vai deixar isso acontecer, mas seja íntegro, não fique devendo favores a homens. Honre o Senhor, é dele que vem a sua bênção e a direção para a sua vida. Ande assim, receba a lição que Davi deixa para nós.